O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A nós descei, divina luz. A nós descei, divina luz. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha também pelo Sistema Coração Fiel de Comunicação, pelas rádios e TVs que transmitem também este sinal. Deus os abençoe por esta colaboração com esta comunidade e também por todos aqueles que estão antenados, estão assistindo aqui esta Santa Missa. Eu sou o Padre Estênio, como meu irmão Jefferson anunciou lá no início, vigário da paróquia Nossa Senhora da Abadia, lá em Niquelândia. Estava ano passado em Mara Rosa, em outubro, depois de 3 meses de ordenado padre, fui transferido para Nossa Senhora da Abadia. Coincidência que também fiz pastoral quando era seminarista lá, então estou voltando, fui para um lugar onde já conhecia e que gostava também. Deus tem seus caminhos para nos conduzir, como conduz as ovelhas, para onde Ele quer. Mas nós devemos saber que devemos ter segurança de que somos guiados pelo verdadeiro e único pastor nas nossas vidas. A leitura dos Atos dos Apóstolos hoje traz para nós, como ontem também, mostrando que cada um de nós no mundo inteiro foi escolhido por Deus. Não nascemos à toa, não nascemos por acaso, não fomos criados por acaso, não. Vou criar todo mundo, mas eu quero só as ovelhas perdidas da raça de Israel. Não. Ontem na leitura e hoje também é apresentado para nós que todas as nações são queridas por Deus.
A salvação é para todos. Mas hoje nós temos um reflexo de como o povo judeu pensava no passado. Para eles, frutos das 12 tribos de Israel, os filhos de Jacó, achavam que eles eram, e realmente eram a raça escolhida por Deus. Mas Deus usa de Israel, dos hebreus, dos judeus, para mostrar a todas as nações que Ele é um Deus fiel, que Ele cumpre suas promessas, que Ele nos ama, que Ele é misericordioso. E aí vai os adjetivos e qualidades de Deus, que são inúmeros, não dá nem para contar. Tantos e tantos milagres realizados em nossas vidas e na vida daquele povo. Nós vemos em muitos momentos Deus querendo revelar isso para nós. Na parábola, na história de Jonas, no livro de Jonas, quando manda Jonas anunciar a Nínive. Nínive era uma nação pagã e manda Jonas anunciar. Jonas, como judeu, não queria. Por quê? Porque eles eram o povo escolhido. Tanto é que ele foge, e falava isso na homilia com o povo da paróquia ontem, tanto é que Jonas foge da missão, até Deus mostrar para ele: eu quero que você vá aonde eu mandar, porque tem um propósito, eu quero salvar esse povo. E mesmo fazendo mal feito o seu anúncio, a sua missão, correndo lá, Nínive era uma cidade que tinha que andar 3 dias para terminar de percorrê-la. Jonas passa correndo, 1 dia só ele percorre a cidade. Mesmo tendo feito de mau gosto a sua missão, o povo se converteu. O rei e o povo fizeram penitência, até os animais. Aí Deus mostra para nós que não está fechado somente para uma nação, para um povo, para uma raça. Esse é o nosso Deus, que não faz acepção de pessoas, que nos escolhe todos os dias, que deixa os mandamentos, deixa os sacramentos, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, como nos fala no Evangelho. Ontem, nós vimos também todo aquele processo com Paulo e Barnabé, onde eram questionados pelos judeus lá de Antioquia da Pisídia. Só que aí eles falam: vocês eram aqueles primeiros a quem deveria ser anunciado, mas como vocês rejeitaram a palavra de Deus, nós vamos anunciar aos pagãos. E os pagãos, vendo aquela mensagem de Paulo e Barnabé, se enchem de alegria, porque a eles também foi confiada o anúncio da boa nova do reino de Deus. E quando saem da cidade expulsos pelas mulheres ricas, nas confabulações do mal, para tirarem da cidade, o povo que fica já tinha recebido a semente do Espírito Santo. E aí eles ficam, na palavra diz que eles ficaram, os discípulos, alegres e cheios do Espírito Santo. E é o que nós todos devemos querer também. E é o que vai acontecer hoje na primeira leitura, em todo esse enredo em que São Pedro passa. É questionado pelos seus irmãos lá em Jerusalém. Você entrou na casa de pagão? Você comeu com eles? Por quê? O povo judeu, se tocasse em um pagão, ou em alguém que estivesse enfermo, ou numa hemorroísa, ou numa pecadora, estavam impuros. São Paulo entra na casa de um pagão e ainda por cima come da comida deles. Só que o povo questionado, São Pedro vai contar o que aconteceu, ponto por ponto, porque tem que ser bem explicadinho, né? Porque tem alguns que não conseguem entender a palavra de Deus direito, então tem que ser bem explicado, ponto por ponto. E como era um povo conhecedor da lei, ele tinha que mostrar para eles, porque havia no coração daquele povo as inconstâncias que nós podemos também passar, irmãos e irmãs. A igreja fala uma palavra, de repente a gente, mas será que é isso mesmo? É muito dura, igual Jesus quando fala do discurso do pão da vida. É muito duro esse discurso, é muito dura essa palavra, né? A gente acredita no Senhor, mas depois não quer confiar na palavra dele. E aí esse povo que está lá, os irmãos que convertidos do judaísmo para o cristianismo, começam a questionar São Pedro. E aí ele tem que explicar tudinho, para eles entenderem.
E esse grande milagre que Deus usa, olha, Deus manda dar uma visão, um anjo aparecer a um pagão para correr atrás de São Pedro para pedir, para vir na sua casa. Olha que interessante. Não foi os apóstolos que foram anunciar, não foram os discípulos. O próprio Senhor Deus manda que seja anunciado, dá uma visão, manda por um anjo, e eles vão atrás de Pedro. Na hora que ele está explicando a mesma coisa para esses irmãos, a gente vai vendo a consonância da palavra. Meus irmãos e minhas irmãs, ele ainda coloca: 3 homens se apresentaram na casa onde nos encontrávamos. Ele também fala da visão. Essa visão remete um pouco à palavra que eu falei no início de Jonas. Anuncia a toda a terra, a todas as nações. O que é a visão ontem de São João no Apocalipse? Milhares de pessoas, milhões, que não se dá para contar, a multidão dos que estavam de frente ao trono do Cordeiro, que bendiziam a Deus, que o honravam, de línguas, povos, nações, raças diferentes. Olha a palavra de Deus se conectando, tudo confluindo para o anúncio, para o mandato missionário de Jesus. Ide por todo mundo, a todos pregai o Evangelho. A todos quer dizer a todos. Então, quando Pedro tem essa visão de uma toalha descendo do céu, com vários animais ali que para os judeus eram considerados impuros, e depois o Senhor o exorta que ele tornou puro aqueles animais impuros, porque Deus criou todas as coisas. Mas ele vai escutar de Deus 3 vezes. Mostra aqui uma pequena fragilidade de Pedro, que assumiu já a sua missão e está lá lutando, mas que não deixa de ser frágil como qualquer um de nós. Foi preciso ser explicado por Deus 3 vezes. Assim está escrito na palavra. E aí Pedro compreende. Na hora que chega esses 3 homens chamando ele para ir para a casa do pagão, porque o Senhor tinha mandado, e o Espírito suscita em Pedro: vai sem resistir, seja dócil, só segue a moção, porque eu quero te usar. E ao chegar em Cesareia, ele então, queridos irmãos e irmãs, junto, ele ainda dá testemunho, porque é preciso ter testemunha. 6 irmãos que estão aqui me acompanharam. Então ele tinha testemunha do que tinha acontecido por vontade de Deus para com os pagãos. O porquê dele ter entrado na casa de um pagão e comido lá. A visão que foi dada por um anjo ao pagão que foi atrás de Pedro. Manda alguém a Jope chamar Simão, conhecido como Pedro, e ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Assim, ele entra e logo que começa a falar, e aí lembremos, no início dos discursos dos Atos dos Apóstolos, na Páscoa, do domingo de Páscoa para frente, vários atos. E tem um dos momentos da liturgia que a leitura dos Atos dos Apóstolos vai trazer para nós. O povo estava maravilhado com os milagres que em nome de Jesus aconteciam por intermédio da ação dos apóstolos. E queriam chegar perto o máximo de Pedro para que se passasse com a sombra. Pelo menos a sombra tocasse os doentes para que ficassem curados. O tamanho da unção que Deus deu a Pedro. Também do primado Petrino como primeiro entre os apóstolos. Aqui Pedro fala: mal comecei a falar e o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio, como em Pentecostes. Peraí, mas ele está na casa de pagãos? Não era circuncidado? Não tinham sido batizados? A palavra vem logo em seguida, porque o Senhor falou que João os batizava com água, mas eles batizariam com o Espírito Santo. Poder da palavra, daquele que acredita em Deus e que evoca o nome de Deus sobre um doente, sobre uma situação em casa, sobre aqueles que sofrem.
aquele que intercede e toma posse do poder do nome de Jesus. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito. João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem se oporia? Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Quem somos nós para nos opor à vontade de Deus? É por isso que, meus irmãos e irmãs, toda vez que a gente vai contra a vontade de Deus, contra a palavra de Deus, nós damos com os burros na água, como o povo fala. A gente dá bobeira. A gente quebra a cara no muro, como o povo vai. Os vários ditados populares aí. A gente erra, a gente falha, dá tudo para trás. Então a gente precisa confiar na palavra de Deus que nos anuncia. Porque o próprio Jesus fala: eu vim para que tenham a vida e tenham em abundância. Mas também, como o bom pastor, ele vai falar: as minhas ovelhas escutam a minha voz. O verdadeiro pastor é Jesus Cristo. Mas, meus irmãos e irmãs, para que a gente chegue às pastagens verdes, a água da vida abundante, falada, mencionada ontem no Evangelho, precisamos ser dóceis, ouvir a voz do pastor e segui-lo. Para quê? Para chegarmos no caminho que ele quer para nós. Falava ontem para os jovens, na leitura da mensagem que o Papa Francisco deixou antes de morrer, mas que não teve chance de ler para os jovens, sobre o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. É preciso deixar-se guiar. Os jovens precisam deixar-se guiar, abrir o coração, ser generosos, escutar a palavra de Deus. Ser generosos, porque senão a evangelização vai acabar. E se acabar, quem está no mundo e não escutar a palavra de Deus, está lascado. Eu e você. Quando acabar o último cristão e os outros, o mandato foi ir por todo mundo, a todos pregar o Evangelho. Buscar ficar como no Salmo, com uma alma que suspira pelas águas correntes. Essas águas correntes, meus irmãos, é o que Jesus quer nos levar. Mas é preciso ser aquela ovelha atenta à palavra do Senhor. Você tem lido a Bíblia? Você tem buscado ler e escutar através da sua leitura, com o seu ouvido, a sua boca, proclamar o que Deus quer falar para você nos Evangelhos? Ou qualquer outro pastor na mídia fala ao seu redor, grita ao redor no mundo, você vai escutar e vai seguir? Ou você vai ser uma ovelha fiel, como na palavra, que elas não saem. Se o ladrão que entra não pela porta, ladrão e assaltante que quer roubar, matar e destruir, o demônio, Satanás, quer fazer isso com todos nós. Elas não saem. O porteiro abre a porta do redil. O pastor chama. Se é o pastor delas, aquelas que são deste pastor, ouvem e saem e o seguem. E Jesus fala que ele vai, o pastor vai à sua frente. Jesus, o bom pastor, não nos deixa sozinhos. Por isso precisamos ir trabalhando dentro de nós essa docilidade. O Senhor Jesus quer transformar a minha e a sua vida. E por diversas vezes a gente vai, confessa, emenda a vida e dá bobeira logo na frente. Precisamos então olhar por que caímos. Tenho refletido sempre com os penitentes na hora que entram na confissão. Ah, padre, faltei na missa domingo. Tá, você faltou. Terceiro mandamento, guardar domingos e festas. Por que você faltou? Alguém você colocou no lugar de Jesus. E aí automaticamente você pecou contra o primeiro mandamento também. Não amou a Deus sobre todas as coisas. Quem eu e você estamos colocando no lugar do nosso verdadeiro pastor? O único pastor que o Salmo de ontem mostra para nós, só Ele é Deus.
o único Deus. Precisamos então ir refletindo, para quê? Sabendo onde caímos, onde não escutamos o Senhor, o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas e que quer para nós dar uma vida em abundância. Onde trocamos, onde não o escutamos, onde buscamos colocar a nós mesmos, nossas vontades, nossas convicções, nossos ensinamentos talvez falhos em casa, na criação, que ficam martelando dentro da nossa cabeça e a gente muitas vezes usa de desculpa para não corrigir a vida. É preciso ser dócil, porque o Senhor é o pastor que nos conduz, não nos falta coisa alguma. Então por que pecamos? Por que deixamos Ele? Por que não suspiramos ardentemente, querendo as águas correntes, repousantes? Por que a nossa alma continua sem pedir? Senhor, vem e me salva. Senhor, vem em meu auxílio. Senhor, estou cansado, não estou dando conta. Senhor, me ajuda nessa rebeldia, eu não estou acreditando na Tua palavra. E muitas vezes em casa, as mães passam por isso, com os filhos rebeldes. Às vezes, pela palavra de Deus, se deixar guiar pela palavra de Deus, as mães vão aprender também um pouquinho a cuidar dos filhos, especialmente olhando dentro de si. Eu deveria ter maturidade, porque sou adulta. Os meus filhos estão crescendo, estão aprendendo a ser gente. De mamando a caducando, a gente vai fazendo um caminho de crescimento. E não somos perfeitos, nem estamos prontos. Mas aí então, os filhos devem ter compreensão com as mães. Muitos são os sofrimentos das mães. A rejeição dos filhos, a desobediência. Muitas vezes a falta do que dar a eles de comer. Muitas vezes o olhar para dentro e falar, mas eu não sei ensinar, o que eu vou responder para esse menino? Essa menina que entra na fase do perguntar, porque querem dar razão ao que estão recebendo de ordem, de ensinamento dos pais. Não adianta, vão crescer, vão começar a perguntar, assim como eu e você também. Mas isso dói, muitas vezes quando não tem a resposta na ponta da língua. E aí algumas feridas brotam, que não é culpa nem das crianças, ou dos jovens, ou dos adolescentes. É culpa lá de um trauma lá atrás. E aí, gente, porque quando nossos pais às vezes não conseguiram cuidar de nós, ou dar a resposta, a gente se vê, especialmente as mães, os pais também, questionados da mesma forma. E acabamos repetindo as mesmas feridas do passado. Só obedece, menino. Só obedece. Às vezes a gente apela e não sabe dar resposta. E por que não busca na oração? O que eu faço, meu Deus? Pais e mães, busquem o conselho de Jesus. A palavra da comunidade tão forte, né? Mateus 11:28. Vinde a mim, vós todos que estáis cansados. Sob o peso dos vossos fardos eu vos aliviarei. É o peso, muitas vezes, de ser pai e mãe, uma vocação tremenda, que é tão atacada pelo ladrão que quer roubar, matar e destruir, que vem um peso. Não é só brincar de casinha. Vem fidelidade, vem responsabilidade, vem correr atrás de um teto, correr atrás de alimento, aprender para poder educar o filho, aprender valores na Bíblia, com o Senhor, com a igreja, para poder passar e transmitir. Tem que ensinar a amar a Jesus e a Maria, a seguir os mandamentos, tantas coisas. Mas às vezes também para a mulher, para a mãe, o peso ainda se torna maior, porque o homem também tem seu papel, mas a mulher, além de carregar 9 meses, tem toda uma ligação com os filhos. E muitas vezes, queridos irmãos e irmãs, não conseguem guiá-los sem perdê-los de vista. É preciso então a força de Jesus, a intercessão de Maria. E por isso eu convido as mães a ficarem de olhos fechados. E você que está do lado também fecha os olhos, mas vai intercedendo, lembrando às vezes da sua mãe.
dos ensinamentos, das dificuldades, pedindo que Jesus possa passear na sua vida. Vamos, Jesus, passear na vida das mães. Feche seus olhos, querida mãe, também as futuras mamães. Peça que Jesus possa tocar seu coração. Nas feridas mais profundas, deixar que Ele seja o seu bom pastor. Jesus quer passear na sua vida. Peça, clame, Jesus, vamos, Jesus, passear na minha vida. Eu quero voltar aos lugares em que fiquei só. Vai falando com Jesus, querida mãe. Você que está nos acompanhando também pela internet, pela TV. Você, mãe, feche os olhos, vá rezando também. Vá lembrando dessa música e vá pedindo o bom pastor para passear. E lá onde você se sentiu rejeitada, onde você não foi honrada pela sua família, às vezes pelo marido, pelos filhos, fez tudo bonitinho ali em casa, não recebeu nenhum obrigado. Pode parecer tão pequeno, um obrigado pela a comida feita pela mãe, todos os dias, pelo correr para dar o sustento para os filhos, mas tem valor, minha gente. Tem valor porque ela está correndo e dando a vida. Ela está buscando cuidar, mas muitas vezes não é cuidada.